7 aspectos da oração. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 4, 1. Davi pede ao Senhor que o ouça no momento em que ele clama. Ele certamente não sabia que o Senhor faz ainda mais, pois está escrito: antes que clamem, eu responderei. Isaías 65, 24. Devemos conscientizar-nos de que o Senhor já tem preparado o atendimento aos nossos pedidos, antes mesmo que eles estejam em nosso coração. Se realmente é verdade que o Espírito Santo ora através de nós, Romanos 8, 26. Então, não se trata de pedidos nossos, mas de assuntos de Deus que Ele gostaria de realizar. Se, portanto, o Espírito Santo pode orar através de nós, então o atendimento é garantido. Por essa razão, nunca pode-se falar o suficiente a respeito do que a oração é realmente. E observemos 7 aspectos da oração. Número 1. A disposição de aceitar. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O Espírito Santo transmite-nos, portanto, aquilo que Deus quer dar-nos. Consequentemente, devemos estar dispostos a receber o Espírito Santo. Muitos replicarão que já temos o Espírito Santo. Isso está correto, desde que sejamos renascidos, pois ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Mas não estamos cheios do Espírito Santo. Por isso, é necessário sempre novamente a disposição de aceitar uma nova plenitude do Espírito Santo, que Deus tem preparada. Como manifesta-se essa disposição? Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1, 14. Esta é a base, a disposição, para podermos receber o Espírito Santo e estar interiormente receptivo. Esse é o princípio. Número 2. A disposição para a completa veracidade. Não tem sentido realizar reuniões de oração se todos não estiverem dispostos a serem completamente verdadeiros. Aproximemo-nos com sincero coração. Hebreus 10, 22. Também o apóstolo João cita isso. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, em oração. Tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 3, 18 e 19. O apóstolo quer dizer o seguinte com isso: se estamos completamente na verdade e vivemos e fazemos aquilo que dizemos crer, então podemos tranquilizar o nosso coração diante dele em oração. Chegaremos então ao descanso nele, que é a verdade, e somos capazes de perseverar na oração e no combate. Muitos filhos de Deus não conseguem entrar no santuário interior, porque a porta está fechada para eles, sem bem que conseguem dizer sua oração. Eles ficam aliviados quando podem dizer amém. Há algo bloqueado em ti, porque não estás disposto à veracidade completa? Terceiro, a disposição para crer. Crer é hoje um conceito que soa muito vago, porque se vê fé em tão poucos crentes, e mesmo assim ela é algo vivo, pois pela fé pode-se alcançar tudo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Isso está intimamente ligado com a disposição para a veracidade. Se não existe a disposição para a verdade em meu coração,
tenho correspondentemente pouca fé, pois a fé em meu coração tem a mesma intensidade do que a verdade em mim. Também em Hebreus 10, 22, vê-se essa relação. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé. Em outras palavras, somos incapazes de crer se não somos verdadeiros. Se eu procuro o Senhor e realmente quero encontrá-lo de todo o coração, mas meu coração ainda está preso em outras coisas, porque aquilo que digo em minha oração não é a verdade, então essa oração não tem poder de penetração, pois se sou um mentiroso, não posso crer. Ainda há grandes áreas adiante de nós, que poderíamos ocupar, pois tudo é possível ao que crê. Como podemos apropriar-nos delas? Na oração. Não é muitas vezes interessante? Oramos por despertamentos e muitas outras coisas, e quando se dá o atendimento contínuo, continuamos incrédulos? Vemos isso claramente também com a primeira igreja. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12, 5. Suas súplicas por Pedro foram ouvidas. Como eles reagiram a isso? Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles, a igreja em oração, lhe disseram: "Estás louca?" Atos 12, 13 e 15. Aí vê-se a medida da fé. Eles simplesmente não podiam crê-lo. Então disseram: "É o seu anjo." Atos 12, 15. Aí está a razão por que não avançamos. Em todo o país existem tantas reuniões de oração e mesmo assim não há despertamento, não há ruptura, porque falta a disposição de receber, a disposição para a completa veracidade e a disposição para ter fé. Esses três fatos estão ligados como uma corrente e acrescenta-se ainda um quarto. Quarto, a disposição de deixar-se julgar. Esse é um ponto um pouco delicado. Não existe nada que prove mais o coração do que a oração. Posso dizer isso por experiência própria. Quando oramos, vamos para a santa presença de Deus e somos iluminados até o íntimo. Tudo é revelado. E se existe um empecilho, Deus não aceita que somente digamos: "Senhor, se houver algo." Essa é uma desculpa barata. Se existe algo, o Senhor põe o seu dedo em cima e mostra-nos a razão por que não podemos avançar. É o que vemos em Josué, capítulo 7. Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Josué 7, 6. Devemos estar dispostos a deixar-nos julgar. Então disse o Senhor a Josué: "Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto?" Josué 7, 10. Quando saímos do palavreado piedoso, da conversa piedosa e avançamos, então haverá também a disposição de nos deixarmos julgar. É necessário que em minha vida sejam julgados orgulho, inveja, ciúmes, ódio ou caráter irreconciliável? Não tem sentido frequentar uma reunião de oração se não existe essa disposição. Verdadeira oração é disposição de ser julgado. 5. A disposição para a reconciliação. Uma característica do cristão dos tempos finais é seu caráter irreconciliável. 2 Timóteo 3, 3. Se não perdoarmos de todo o coração as pessoas que têm algo contra nós, então o Senhor fechará o céu sobre nós. A respeito, ele falou claramente a nós. Se não estamos dispostos a perdoar outras pessoas, deveríamos parar de orar. Se tens algo contra alguém injustamente, pode-se ter algo contra alguém por antipatia, então se é culpado. Mas, se realmente tens algo contra alguém que te causou alguma injustiça e oras,
então perdoa-o. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Temos que conscientizar-nos que o padrão com o qual medimos as pessoas também é aplicado a nós. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Não tem sentido orar por despertamento se não estivermos dispostos a avançar até o cerne, de modo que o Senhor vivo possa revelar-se, derramar seu Espírito e dar despertamento. Devemos dedicar-nos completamente, senão ficamos mornos. E nessa reunião de oração, transforma-se em piedosa associação de oração. O mundo procura por pessoas que eram os discípulos, pessoas cheias do Espírito Santo, que são claras e verdadeiras, de fé firme e reconciliadas. Então, podemos orar, e o Senhor responderá. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Isaías 58, 6, 9. Aqui nos é mostrado o caminho para o despertamento. Estamos dispostos a segui-lo? Sexto, a disposição para receber. Mas não podemos simplesmente receber. João acrescenta ainda alguma coisa. É aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 22. Com isso ele não diz nada mais que: o importante é a obediência. Esses diferentes aspectos estão intimamente relacionados. Na verdade, eles são um todo: disposição de aceitar para a verdade, para a fé, para ser julgado, para a reconciliação. Então fazes o que ele te pede. A vida de uma pessoa que é obediente e ora dessa maneira fica indizivelmente rica, e ela dirá como Davi: meu cálice transborda. E pode jubilar com Paulo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Nós pedimos muito, mas não recebemos. Por que não temos poder para receber? Ficou Deus tão duro? É o seu braço muito curto, de modo que não pode ajudar? Não, não. Mas tu não fazes o que ele diz. Tu não queres obedecer. Tu não queres vir para a verdade completa. Tu não queres perdoar. E por isso não podes estar firme na fé. Sétimo, a disposição para uma tarefa bem nova, mundial e gloriosa. Lembro daquilo que o Senhor disse ao seu servo Ananias, quando enviou-o a Saulo de Tarso. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Atos 9, 11. Quando esse homem orou, Deus teve condições de dar-lhe a tarefa que tem seus resultados mundiais até o dia de hoje. Após sua conversão, Saulo de Tarso deve ter orado de todo o coração, pois ele disse: Senhor, que queres que faça? Atos 9, 6. E entregou completamente sua vontade ao Senhor. Também para nós, o Senhor tem uma nova tarefa, se orarmos assim e manifestarmos nossa disposição.